arde o meu coração, que é sobre as nossas derrotas. Há uma pergunta que nos vem à mente: por que nós temos tido tantas derrotas? Por que, se nós temos Deus, como nosso Senhor, o soberano Senhor, o Criador do Universo, como nosso Pai, nós ainda temos tido tantos fracassos em nossa jornada? Nós vamos chorar se começarmos a aprofundar a questão dos fracassos no meio do povo de Deus. Vamos ver fracassos familiares, fracassos nos relacionamentos. Vemos muitos pais que não têm tido sucesso na criação dos filhos e têm criado na palavra e tal, mas têm perdido os filhos para o mundo, para as drogas. Há muitos filhos de Deus que têm um casamento problemático. Na área financeira, então, nem se fala. Pessoas que são filhos de Deus, que tentam fazer tudo certo, ou pelo menos acham assim. Tem muitos fracassos nessa área. O chefe dele no trabalho é aquele que pratica feitiçaria, é ele que serve a Deus, tem estado só de ajudante há muitos anos e não consegue prosperar, não consegue viabilizar os sonhos. E então a pergunta é: por que tantas perdas? Por que tantas derrotas? E eu quero pensar sobre essa questão para que nós possamos chegar a uma resposta, sim, a um entendimento, sim, mas buscarmos a Deus, porque a culpa, nós sabemos, não é de Deus. Deus nos dá graciosamente todas as coisas. Ele não poupou o próprio Filho, disse o Espírito Santo por meio do apóstolo Paulo. Como não nos dará graciosamente todas as coisas? Paulo disse: nós somos mais que vencedores em Cristo. Então, se nós somos mais que vencedores, por que temos perdido tanto? E o interessante de respondermos essa pergunta é porque derrotado não irá para morar com o Senhor, porque se nós analisarmos as 7 cartas de Jesus às igrejas da Ásia, as 7 cartas do Apocalipse assim chamadas, sempre está dizendo ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então, independente de aquela igreja era boa ou não tão boa assim, Laodiceia não era tão boa, Filadélfia era melhor. Na verdade, tanto os de Laodiceia quanto os de Filadélfia, de Éfeso e de Esmirna e tal, e Pérgamo, todos eles tinham ao vencedor. Se estava dizendo ao vencedor, então o contrário também, infelizmente, é verdadeiro, que se tem vencedor, tem aquele que é o perdedor. Por que temos tantas perdas? E por que tantas derrotas? Por que tantos fracassos? Por que tantos caminhos que nós não conseguimos terminar a carreira ou terminá-lo de percorrer? Porque há tantas batalhas que nós estamos travando e terminamos derrotados naquelas batalhas? Porque há tantas lutas que nos derrubam, tantos fracassos que são, infelizmente, a nossa realidade, e buscamos a Deus, as igrejas estão lotadas, talvez nós não saibamos de fato algumas respostas, talvez nós nem entendamos o que é ser um verdadeiro filho de Deus. Isso, você e Deus, e eu, nós temos que buscar o Senhor. Então eu quero pensar nessa pergunta, nesse questionamento, como uma mensagem: por que tanta derrota em nossas vidas? E a pessoa que me veio à mente pelo testemunho dele, pela vida dele, pela derrota dele, nos sugerir uma resposta é Nabote, na época de Acabe e Jezabel. Até porque eu falo muito desse espírito de Jezabel, o espírito de Acabe, é um esquema mundial maligno que tenta nos destruir e destrói realmente muitas pessoas, especialmente do povo de Deus. Porque então teve um rapaz que literalmente, um homem, não sei se era rapaz ou um homem já adulto, chamado Nabote, que ele foi derrotado literalmente por Acabe e Jezabel. Ele perdeu tudo, ele perdeu a vinha, a herança dele, ele perdeu a vida. Ele foi assassinado com um falso testemunho, com uma mentira. Mas isso tem acontecido no nosso meio. Nós temos visto, muitos daqueles que se chamam filhos de Deus, descendentes de Yahvé, que têm aliança com Deus e que têm derrotas sobre derrotas, fracassos sobre fracassos, e nas lutas não conseguem vencer. Então, há alguns chamados cristãos só não pagam os psicólogos porque não têm dinheiro, mas estão deprimidos, depressivos, isolados, angustiados, ou seja, com inveja das pessoas que prosperam, com inveja daqueles que estão vencendo,
Então nós temos que realmente pensar nesse assunto, o porquê da nossa derrota. Então eu quero ler esse texto e responder pelo que o Espírito Santo me disse nesse texto. Está lá em 1 Reis, capítulo 21, a história desse homem chamado Nabote, que perdeu a vinha e a vida, para Acabe e Jezabel. Passados os acontecimentos, inclusive esse acontecimento ocorreu depois do Carmelo, depois de toda a luta, de terem vencido o povo de Deus, Elias, no caso, ter vencido os profetas de Baal. Mesmo assim, Acabe não mudou. Queridos, podem ser batalhas, Acabe e Jezabel não mudam, é um esquema terrível. Então, passados esses acontecimentos, Nabote, o Jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Certo dia, Acabe solicitou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Em troca, te darei uma vinha ainda melhor, ou se preferir, pagarei o dinheiro, em dinheiro o seu valor. Todavia, Nabote replicou ao rei: Yahvé me livre de te entregar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para o palácio, irritado e muito aborrecido por causa da resposta e do modo de falar de Nabote de Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente: não te entregarei a herança dos meus pais. E por isso, estendeu-se sobre o leito, voltou seu rosto para a parede e não quis comer nada. Um rei com muitos problemas de alma, né? Sua esposa Jezabel aproximou-se dele e questionou: por que estás tão chateado a ponto de rejeitares a comida? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o Jezreelita: vende-me a tua vinha, ou se preferires te darei em troca outra vinha. Mas ele prontamente retrucou: não te entregarei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, o admoestou: é assim que governa sobre o reino de Israel? Levanta-te, come, alegra o teu coração. Eu mesmo te darei a vinha de Nabote de Jezreel em tuas mãos. Depois ela escreveu umas cartas em nome de Acabe, selou-a com o selo real e enviou-as, várias cartas aos anciãos e aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. E nestas cartas escrevera o seguinte: proclamai um jejum geral e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Fazei comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos e que o acusem deste modo: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida, levai-o para fora e apedrejai-o até a morte. Os homens da cidade de Nabote, as autoridades e os notáveis que viviam na mesma cidade, fizeram tudo de acordo com o que Jezabel havia tramado, segundo estava escrito nas cartas em que ela lhes enviara. Decretaram um tempo de jejum e expuseram Nabote no meio do povo. Em seguida, compareceram 2 homens, filhos de Belial, sem escrúpulos, e se postaram na frente dele e passaram a acusá-lo diante do povo reunido, exclamando: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então o conduziram para fora da cidade e o sentenciaram a apedrejamento público, e assim ele foi morto. E então mais tarde mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi executado por apedrejamento e morreu. Quando Jezabel foi informada que Nabote havia sido apedrejado e tinha morrido, exortou Acabe: levanta-te, homem, e toma posse da vinha de Nabote, o Jezreelita, a qual ele recusou te entregar, porque Nabote já não vive, mas está morto. É muito triste essa situação, muito triste esse texto, muito triste esse texto histórico, verdadeiro e literário, mas o mais triste ainda é que ele se repete a cada dia. Nesse momento que você está me ouvindo, pode estar se repetindo com um conhecido seu, infelizmente até na sua própria vida você pode estar perdendo sua vinha, a sua herança, pode ser a sua saúde, alguns estão perdendo a saúde, pode ser a sua herança financeira, crentes têm muitos fracassos nessa área também, pode ser a sua história, seus planos, projetos, por água abaixo, podem ter sido desconstruídos, que esse é um dos objetivos desse espírito de Jezabel e Acabe, e porque é um espírito representando Satanás, roubar, matar e destruir. Então é muito triste esse texto, porque não só foi com Nabote. A Bíblia não conta histórias, a Bíblia faz histórias. E aí, à medida que você lê, alguém está sendo assassinado, roubado, literalmente, destruído nos seus sonhos, desconstruído nos seus projetos, por causa desses espíritos malignos que atuam. Mas a pergunta
disse no início da palavra, é por que então nós temos essas perdas? Podemos aprender com Nabote? Então podemos aprender nesse texto algumas situações aqui? Sim, podemos. O Espírito Santo não deixa nada na palavra dele que não seja para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. Então isso é muito, mas muito importante que respondamos. Então temos algumas respostas aqui nesse texto. Em primeiro lugar, Nabote perdeu a sua vinha e a sua vida porque ele retrucou com o rei. E não adianta retrucar com o rei. Esse foi o primeiro erro de Nabote. Talvez nós estejamos durante toda a nossa vida perdendo batalhas, perdendo as nossas lutas, os nossos sonhos, perdendo na nossa caminhada aqueles planos que tanto galgávamos alcançar e ter vitória, perdemos porque retrucamos com a pessoa errada. Nós não temos que retrucar com o rei, e os reis dessa terra se prostrarão diante do rei dos reis. Nós não temos que retrucar ou debater com os nossos problemas, com pessoas que não podem resolver os nossos problemas. Acabe não poderia resolver o problema de Nabote, ele queria na verdade tomar a vida de Nabote. Ele então retruca e ele discute francamente ali com Nabote. Talvez, queridos, essa seja a primeira resposta para uma bênção na sua vida, para que você comece a ser abençoado e pare de perder, pare de ser derrotado, pare de ser morto emocionalmente, fisicamente, e que pare o processo de morte na sua família, porque Deus é Deus de vida e não de morte. Esse seja o momento de você ganhar de volta a sua vinha e a sua vida. Mas o primeiro passo é entender esse erro, parar de retrucar com o rei. Nós colocamos a culpa das nossas lutas no rei. Não adianta discutir com o presidente da república, discutir que nós estamos mal aqui no Brasil porque o presidente, porque os políticos, porque os senadores, porque os deputados, vamos discutir com eles e brigar com eles, e eu vou me candidatar a deputado para brigar com eles. Querido, isso aqui já foi o primeiro erro dele. Você não vai ver Jesus discutindo com políticos, nem mesmo com o Império Romano da época. Ele diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Não é que ele era passivo, não, Jesus não é passivo, nunca foi, muito menos. Isso nem chega perto da personalidade do Rei dos Reis, do Emanuel, do Deus dos Exércitos. Ele não é passivo, mas ele é correto, e ele é certo, ele é perfeito. Então a Bíblia já dizia isso, Davi dizia isso num dos seus salmos, no 146, ele disse: não confieis em príncipes, nem filhos de homens, em quem não há salvação. Querido, pare de reclamar, pare de retrucar com o rei. Você está com problemas, você retruca com o seu marido, não vai resolver. Está com problemas, você retruca com a sua mulher, não vai resolver. Está com problemas, você retruca com o seu filho, coloca a culpa nos seus filhos, não vai resolver. Está com problema, coloca a culpa no prefeito, não vai resolver. Nabote cometeu esse primeiro erro. Ele retrucou com o rei, ele discutiu com o rei de igual por igual. E imagina que o rei era Acabe, um terrível rei, um ímpio rei, um homem cheio de demônios, e ainda casado com uma mulher cheia de demônios, que se tornou depois, na sobrevida dela, o espírito de Jezabel. Então não adianta discutir, e não adianta confiar também que as pessoas vão ser corretas, mesmo que algumas pessoas sejam, mas não adianta confiar, porque mesmo as pessoas que são corretas, elas na verdade estão longe de Deus, e a Bíblia diz: o homem se torna pó. Então o primeiro erro dele foi esse. O segundo erro dele foi confiar na herança dele, confiar no que ele tinha. Queridos, esse é um grande erro. Sabe por que nós perdemos? Porque confiamos no que nós temos. Nós confiamos que nós vamos vencer porque nós temos um coração bom. E aí começamos a perder, e aí vacilamos, caímos no pecado, porque confiamos no que nós temos. Eu tenho um coração bom, eu tenho um caráter ilibado. Não tem nada. Na hora que vier uma mala de dinheiro no momento da aflição, da crise, não confie no seu coração, porque você pode se surpreender com o seu coração. Dá para ver aqui que ele era um homem de muita confiança. Ele tinha confiança nele mesmo, ele tinha confiança na herança que ele recebeu dos pais. Eu nunca vou te dar a herança dos meus pais, eu sou uma pessoa honesta, eu honro os meus pais, eles deixaram essa herança para mim, esse terreno para mim. Não, mesmo que você me dê uma vinha melhor, mesmo que você me dê uma grande soma de dinheiro. O que Nabote estava fazendo? Ele estava confiando nele mesmo, ele estava confiando no que ele tinha. Esse, queridos, é o grande erro nosso. Como eu disse no início da palavra, nós não podemos colocar a culpa em Deus pelas nossas perdas e derrotas, pelos nossos fracassos,
por aquilo que nós não conseguimos alcançar, pelas metas não alcançadas, pelos alvos não atingidos. Não podemos colocar a culpa em Deus. O primeiro problema foi esse, foi retrucar com a pessoa errada. O segundo foi confiar nele mesmo e confiar no que ele tem. Querido, pare um pouquinho para você pensar. Você confia no que você tem? Não, eu confio no meu pastor. Quem disse que ele é seu? Eu confio no meu filho. Quem disse que ele é seu? Eu confio no meu marido. Quem disse que ele é seu? Eu confio na minha esposa. Quem disse que ele é sua? Eu confio no meu patrão. Quem disse que ele é seu? Seu o quê? Ele é a sua herança? Ele é a sua herança? Seu dinheiro é a sua herança? Querido, não confie. A Bíblia diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Nabote confiou também em Acabe. Ele confiou que Acabe era o rei justo. Queridos, não tem esse rei justo, o único justo, perfeito, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o rei dos reis. Esse é justo. Nós somos injustos. Nosso coração é enganoso, disse o profeta Jeremias. Então, o segundo erro, e por isso nós temos perdido tanto, nós temos perdido porque estamos confiando, perdidos na vida espiritual, perdidos na vida emocional, perdidos nos relacionamentos, perdido a nossa vinha e a nossa vida. Podemos representar tudo que nós perdemos com a nossa vinha e com a nossa vida. Vinha é o que temos, vida é o que somos. Perdemos o que temos e perdemos o que somos. Por quê? Primeiro, retrucamos com a pessoa errada. Segundo, nós confiamos no que nós temos e no que nós somos e no que as pessoas são e etc. Hoje eu tenho que tomar uma decisão radical. Eu tenho que tomar uma decisão diferente. Eu tenho que tomar um caminho diferente, um rumo diferente. Eu tenho que confiar no meu Deus. Eu quero dar esse conselho pela palavra, pelo Espírito Santo a você. Até hoje você tem perdido. E talvez, certamente, você tenha cometido esses dois erros. E o terceiro grande erro, o maior dos três, foi: Nabote não confiou em Deus. Você vê que ele citou o nome de Deus aqui. Ele falou: Yahvé me livre de te entregar a herança dos meus pais. Yahvé me livre de eu te entregar. Ele não confiou em Deus, ele confiou nele. Nós vimos que foi o segundo problema, o segundo erro que ele cometeu. Mas o terceiro foi realmente não confiar em Deus, não confiar na lei de Deus. Então, se você olhar a lei sobre a herança, ele tinha leis. Ele poderia dizer: então vamos, rei Acabe, vamos aos anciãos da cidade, aos líderes da cidade, vamos colocar esse questionamento: eu não quero realmente lhe vender a vinha, mas se for pela lei, se eu tiver que lhe vender pela proximidade, tudo bem, eu vendo. Ele falaria diferente, porque eu confio na lei de Deus, eu confio na palavra de Deus. E lá tem lei sobre herança não pode ser passada para ninguém, porque é desonra dos pais, e herança é alguma coisa importante. Mas se houver uma possibilidade na lei, eu estou disposto a obedecer. Eu confio na lei de Deus. Mas a Nabote não fez isso. Esse é o pior erro, não confiar na palavra de Deus. Porque se ele confiasse na palavra de Deus, honrasse o rei, mesmo sendo ímpio, falasse num tom de voz diferente, porque todo homem precisa estar sujeito a autoridades, mesmo essas autoridades ruins, e no sentido, pelo menos, da questão daquilo que não fere a lei de Deus. E então ele buscaria: então vamos lá, rei Acabe, vamos ter uma sessão solene com os anciãos, com os nobres da cidade, vamos expor o caso do senhor deseja comprar a minha vinha, eu não quero vender, mas se tiver que vender, eu me sujeito à lei. Então ele teria que fazer assim. Então, baseado nesses três erros, especialmente esse terceiro, eu quero pedir que o Espírito Santo me confronte. A mesma coisa eu peço que ele te confronte. As nossas perdas não são porque nós não recorremos à lei de Deus. Quando você tem perdas emocionais, a quem você recorre? Ao seu coração ou a Deus? A lei de Deus. Por exemplo, você está chateado, está perdendo. Quando ouve falar o nome daquela pessoa que te magoou, que te ofendeu, você perde até a vontade de comer. E se isso demorar muito tempo, você começa a perder a sua saúde, você está perdendo. E qual é o terceiro erro que você pode estar cometendo? Dentro daqueles outros dois que já falamos. Você não recorre à lei de Deus. Qual é a lei de Deus? Perdoa. Ora por essa pessoa que está te ofendendo. Mas sabe por que nós perdemos a saúde? Porque nós guardamos ódio no nosso coração. Por que nós não recorremos a Deus? Deus, o Senhor sabe que aquela pessoa está sendo usada por Satanás para me ofender. O Senhor sabe que essa pessoa está fazendo imprecações e rogando pragas para me destruir. O Senhor sabe, Senhor, que essa pessoa está, mas eu confio em Ti. Senhor, eu coloco a vida daquela pessoa nas Tuas mãos. Eu coloco a minha situação nas Tuas mãos. Senhor, o Senhor é justo juiz.
Que tal? Você recorrer à lei de Deus, porque crente não é fora da lei, querido. Aquela teoria de que Jesus já veio, cumpriu a lei para a gente não cumprir, querido. Crente não é fora da lei. Se você achar que crente é fora da lei, eu não vou ficar nem perto de você, porque você vai roubar minha carteira, você vai roubar, matar, fazer tanta coisa. Crente não é fora da lei, não. O crente cumpre a lei de Deus. A lei de Deus é maravilhosa. Ela é perfeita, só não é lei de homens, né? Não estou falando como fariseu, porque fariseu é filho do diabo, Jesus falou. São homens que tentam cumprir a lei sem o Espírito Santo, aí não dá mesmo. E a lei é a obediência, nós cumprimos as leis dos homens, nós obedecemos o farol vermelho e paramos, e se não pararmos a gente passa ou atropela alguém, ou toma uma multa, ou seja, tem consequências. Agora imagina a lei de Deus que é boa, perfeita e maravilhosa. Você foi roubado por Jezabel, já foi roubado, roubada, então você pode recorrer à lei de Deus. Deus, sua palavra diz que quando o ladrão é encontrado, eu tenho que devolver 7 vezes mais, está lá em Provérbios. Então, Senhor, Provérbios 6, então por favor, Senhor, eu recorro ao Senhor, porque o Senhor é o justo juiz. Então nós começamos a recorrer à lei de Deus, recorrer à palavra de Deus, recorrer à vontade de Deus. A nossa vontade, sabe qual é, queridos? Sejamos sinceros, qual é a nossa vontade? É esganar a pessoa, por exemplo, que está nos ofendendo. Nossa vontade é pegar a cabo pelo pescoço, dar um tiro nele, esganar de um lado, dar outro tiro nele, dar uma facada. Nossa vontade é sair aí com raiva de todo mundo que nos tem ofendido. E por isso nós estamos perdendo. A nossa vontade é separar. Não, a lei de Deus diz, então eu vou separar. Não, queridos, a lei perfeita do amor diz que o divórcio foi dado pela dureza de coração, porque a lei de Deus diz que nós devemos amar, perdoar, honrar, cuidar. Então, queridos, que tal recorrermos à lei de Deus? Que tal recorrermos? Então vamos lá, vamos conversar com os anciãos. Quem são os anciãos? Pessoas maduras, não confiando neles, mas confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus fala. Então eu quero pensar de novo com você, por que nós perdemos tanto? Deus, por que nós perdemos tanto? Vamos falar isso para o Senhor. Deus, por que nosso casamento não está bem? Por que nós temos perdido a alegria de viver, Senhor? Deus, por que eu estou perdendo a vontade de orar? Porque eu estou perdendo na vida espiritual para Satanás. Eu tenho vontade só de fazer o que não presta, Senhor, ou de ficar quieto no meu canto sem buscar a Tua presença. Deus, por que eu tenho perdido espiritualmente? Deus, por que eu tenho perdido financeiramente falando? O ímpio é abençoado do meu lado, o outro ímpio é abençoado do meu lado. Parece até o Salmo 91 ao contrário, ao reverso. 1000 são abençoados de um lado, 10.000 à minha direita, e só eu que não sou atingido pela bênção, né? Deus, por que eu estou perdendo tanto? E então, primeira resposta é: vamos ser humildes, a culpa não é de Deus. Então eu vou chegar e dizer: bem, primeiro, acho que eu tenho retrucado com a pessoa errada. Eu tenho reclamado do governo, do prefeito, do marido, da mulher, do filho, do vizinho. Eu tenho que parar de discutir com esse povo, porque esse é o meu primeiro erro, foi o primeiro erro de Nabote. Então Deus, me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu tenho discutido com as pessoas. Me perdoa porque eu tenho ficado com raiva dos Acabes que tentam me roubar. Me perdoa, Senhor, porque realmente as pessoas são ruins e eu tenho discutido com elas, retrucado com elas, procurado tomar as rédeas da minha própria vida, da minha própria caminhada. Me perdoa, Senhor. Segundo erro, que foi o mesmo dele, é: Deus, eu tenho perdido tudo, porque eu tenho confiado em mim mesmo. Eu tenho confiado no que eu sou e no que eu tenho. Eu tenho perdido espiritualmente porque eu confio no meu próprio coração. A Bíblia diz que quem confia no próprio coração é um tolo. Tolo! 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 Por que quem confia no próprio coração é um tolo? Ai, queridos. Já ouviu falar desses homens que caíram? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele tirou um pouquinho o coração das mãos de Deus, ele caiu. Se é melhor que Davi? Não, que você não é melhor que Davi. Eu não sou melhor que Davi. Aí eu confio no que eu tenho. Nunca vou perder o que eu tenho, porque eu sou dizimista, fiel, porque eu sou ofertador querido. Se dá até as vírgulas, né? Como Jesus falou dos fariseus, que davam até o coentro, comiam até não, só não praticava a justiça. Por isso está perdendo tudo. Ah, não, eu não sou como os demais, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana. Fariseu, você não vai sair abençoado lá do templo. Esse é o segundo problema. Deus, eu tenho perdido tudo, porque eu confio em mim, Senhor.
Eu sou uma pessoa que confronta as pessoas, mas não aceito ser confrontado, nem confrontada. Sério, é terrível, você está perdendo amigos, perdendo irmãos, tem que ficar saindo de igreja, porque você confronta as pessoas, mas nunca quer ser confrontado. Confia no seu próprio coração. Você está acima de qualquer suspeito, por isso que não aceita a autoridade de pastor, de pai. Tem perdido? Ah, você me perdoa, Pai. Perdoa-me, querido Deus. Chore na presença do Senhor. Perdoa-me. Mas ainda falta um pedido de perdão. Eu tenho perdido tudo porque eu não recorro a Deus. Ah, puxa vida, é tão simples. Eu tenho que começar a recorrer a Deus. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado da sua estatura, ou um minuto ao curso da sua vida? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Nabote não pediu a Deus, ele falou: Deus, Yahvé, me livre. Não, mas ele não pediu a Deus: Deus, me livre das mãos de Acabe, Senhor. Eu recorro à tua lei, a primeira lei, a lei da oração, a lei da dependência, a lei da confiança. Deus, eu me recorro a ti. Deus, estão querendo me matar, me roubar e me destruir, Deus. Deus, estão querendo roubar o meu marido, Senhor, aquela vizinha prostituta, aquela mulher sedutora, Deus. Deus, estão querendo roubar a vida espiritual dos meus filhos, os coleguinhas, os colegas dele que são viciados em drogas, estão levando para o mundo. Deus, eu não sei o que fazer. Primeira lei é a confiança em Deus. A lei que Nabote não cumpriu, não seguiu, ele não confiou em Deus, querido. Está desempregado. Primeira lei é a lei da confiança, a lei da fé. Oh Deus, eu confio em ti. Pai, eu estou desempregado, perdi meu emprego, o mundo está em crise, mas eu sou do céu, Pai. Eu não sou do mundo. No céu não tem desemprego, nem tem crise. Pai, então eu coloco dentro de ti a minha vida. Eu não sou como um pagão que fica preocupado com comer, beber ou vestir. Eu sou teu filho. E o Senhor que me veste, me calça, me alimenta, me protege, me abençoa, me dá toda a provisão. Pai, obrigado, Pai. Já fez isso? Já tirou o seu coração do seu marido e colocou o coração em Deus? Para de confiar no seu marido, querido. Confie em Deus. O coração do seu marido é enganoso. Parece uma mulher bonita, sensual. Será que ele é um José, vai correr como o José correu da mulher de Potifar? Talvez não. Talvez ele só vive assistindo jogo de futebol. Talvez ele só vive falando de dinheiro. Aí você acha que ele não vai cair? Claro que ele vai cair. Então o que você tem que fazer para não perder seu marido para o adultério, para a prostituição, para o divórcio? Deus, eu recorro a ti, Senhor, me perdoa, porque eu tenho tido o coração amargurado, porque eu não busco o Senhor. Oh Deus, se eu tivesse o coração amargurado, os ímpios vão mentir contra mim, igual como mentiram contra Nabote, e vão matá-lo. Deus, me perdoa. A partir de hoje, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio em ti. Eu confio em ti. E quem confia em ti são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Eu confio em ti.